Você conhece seus direitos? Se você quer conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles, esse vídeo é para você. Imagina que você está advogando e chega um cliente e te conta a seguinte situação. Doutor, eu sou caminhoneiro, faço transporte rodoviário de cargas, entrego no país inteiro, em vários estados. Faz 2 anos que eu estou nessa vida, trabalho aí 6 dias por semana no mínimo, começo 6 horas da manhã, só vou parar 9, 10 horas da noite. Só que, doutor, simplesmente a empresa não me paga nada de horas extras. Porque ela diz que a minha atividade é externa, como é atividade externa, eu não tenho direito a receber horas extras. Isso está certo, doutor? Tem como eu receber minhas horas extras? Nesse vídeo, você que está advogando na área trabalhista, eu vou mostrar para você como é que você faz um pedido, como é que você fundamenta para propor uma ação desse tipo com chances de êxito para o seu cliente. Eu sou advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho há mais de 20 anos. Vem comigo. Essa dúvida se tem como pedir horas extras para o motorista caminhoneiro. O que eu vou dizer para vocês? O motorista profissional, em tese, a ele não se aplicaria ao motorista o regime de horas extras por causa do artigo 62 da CLT, que diz que os empregados que exercem atividade externa não têm controle de jornada. A eles não se aplicam as regras de controle de jornada. Mas o que é importante a gente ter em mente? Quando a gente está falando do motorista profissional, nós estamos falando de uma classe profissional que tem uma lei própria que regulamenta a sua atividade. E essa lei diz especificamente que para o motorista profissional ele tem que ter a sua jornada de trabalho registrada. Esse trabalhador, portanto, teria que estar recebendo as suas horas extras, porque ele tem direito ao controle de jornada. Isso está na lei que rege a figura do motorista profissional, que é aquele que atua nas estradas, transportando o transporte rodoviário de cargas ou de passageiros. Portanto, esse motorista teria que estar recebendo as suas horas extras, porque ele tem o direito a ter o controle da sua jornada de trabalho. Logo, nesse caso, a ele não vai ser aplicado o artigo 62 da CLT. Não se aplica para esse tipo de caso. Perfeito? E aí, Vander, numa situação como essa, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou propor ação para esse trabalhador? Você tem que levar uma série de coisas em consideração. Na hora de você colocar a causa de pedir, você vai fazer essa explicação que eu coloquei para você. Explicar que se trata de um motorista profissional de transporte de cargas rodoviário. Portanto, a ele se aplica a Lei 13.103 de 2015. A primeira coisa que você vai esclarecer na hora de fincar a causa de pedir desse processo. E aí você tem que trazer, já que a empresa não controlava a jornada, você tem que pegar esse trabalhador e tirar dele a média dos horários que ele fazia, para você fincar a causa de pedir dos seus pedidos naquela média. Olha, trabalhava em média 6 dias por semana, começava às 6 horas da manhã, trabalhava por volta das 21 horas da noite, tinha intervalo para descanso, não tinha intervalo para descanso. Você tem que trazer uma base da média de horários que ele cumpria na empresa. Porque como a empresa tinha que ter o controle de jornada, passa a ser obrigação dela. Se ela não comprovar os horários que ele fazia, vai presumir aquele horário que você colocou na petição inicial. Além disso, outros elementos que você poderia colocar que tem ligação com o controle de jornada. Olha, embora não tivesse cartão ponto, ele tinha GPS no veículo, portanto tinha controle via satélite, fazia ligações, tinha rotas pré-estabelecidas, tinha que comparecer na empresa de tempos em tempos. Todos os elementos externos de controle, por exemplo, o tacógrafo é muito importante porque ele vai definir que tinha o número de horas que o veículo estava transitando. Todos esses elementos você vai trazer também para corroborar que havia, ainda que de maneira oblíqua, uma forma da empresa manter o controle sobre ele. Finalmente, terminando essa causa de pedir, você vai colocar que se inverta o ônus da prova, no sentido de que o trabalhador está trazendo a jornada de trabalho dele e era o ônus da empresa ter feito o controle da sua jornada. Como ela não fez, tem que presumir aquela jornada que eu estou trazendo aqui na petição inicial. Com base nisso que a empresa vai ser condenada ao pagamento das horas extras, você fazendo bem fundamentado o seu processo, o processo do seu cliente. Você conhecia esses direitos? Quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos, saber como lutar por eles? Tem um advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele, pode ajudar a ele e o cliente que ele esteja atendendo. E é claro, aquele movimento que a gente tem feito, segue e compartilha.